Dedé, Ramon, Felipe. Vai chegar uma camisa pra vocês aí também, tá? Vai chegar camisa pra vocês aí também. Opa! Tá bom? Aí sim. E pro Praz também. Pra você tá fácil. Mostra aí. Olha Daqui a pouco eu só. pego. Vai. Vira aí. Mais uma pro quadro. Aê, garoto. Mais uma pro quadro. Que coisa mais maneiro. linda aqui, ó. Essa ficou legal. Obrigado, gente. Bem, para isso aqui não tem preço. Eu recebi Obrigado uma mesmo. camisa assim, igual quando eu parei, eu recebi com meus números de jogos também, meu nome é uma coisa que marca bastante. Que maravilha. Bom dia, muito bom dia para você ligado nesse Bom Dia Gigante que vai ter muitas informações, então de cara eu peço para você, dá um like nesse vídeo, se inscreva no canal e claro, compartilhe esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp, Telegram e Facebook, faça esse vídeo chegar a outros vascaínos e você viu aí na abertura desse Bom Dia Gigante um trecho de uma resenha muito bacana que aconteceu ontem na Vasco TV, lembrando os 10 anos do título da Copa do Brasil. Mas nesse trecho você pegou aí o que eu quero dizer, essa imagem do zagueiro Dedé recebendo a camisa do Vasco. E desde que saiu do clube no final de 2012, nunca mais Dedé tinha sido visto com a camisa do Vasco na mão com tanta felicidade assim. E aí, você já sabe, né? O torcedor, a vascarense, agitaram as redes sociais com a hashtag Volta Dedé. Mas claro, como a gente aqui no canal Atenção Vascaínos trabalha com informação, calma torcedor, nesse momento não há nada entre Vasco e Dedé. O Dedé, inclusive, ainda segue em litígio judicial com o Cruzeiro e treinando em particular no Rio de Janeiro. Já o executivo de futebol Alexandre Pássaro, em uma de suas coletivas de imprensa na Vasco TV, deixou claro que o clube está aberto caso Dedé queira usar as dependências do clube para aprimorar a questão física. Mas no momento, em relação a contrato, não há nada, nem tipo de negociação envolvendo Dedé e Vasco. Mas aí eu pergunto para você, torcedor, será que valeria algum tipo de contato? Um contrato de produtividade? Eu quero saber a sua opinião. Comenta aqui embaixo para a gente trocar uma ideia. Mas o fato é que o Vasco joga hoje 4h30 da tarde contra o Boa Vista em São Januário na segunda partida da terceira fase da Copa do Brasil. Como venceu o primeiro jogo por 1-0 jogando em Bacaxá, o Vasco precisa apenas de um empate. Se vencer, também fica com a vaga. Se o Boa Vista vencer por um gol de diferença, 1-0, 2-1, 3-2, a disputa vai para os pênaltis, porque não há mais aquele critério de gols marcados na casa do adversário. E o Boa Vista, para ficar com a vaga dentro dos 90 minutos, precisa de uma vitória por 2 gols de diferença. Quem passar de Vasco e Boa Vista garante uma vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil e uma premiação de R$2.700.000. É uma boa bolada. Então Vasco, mão na consciência e vamos conseguir essa classificação hoje porque rende um bom dinheiro. E aí, você viu o AVNews ontem à noite? O card está passando aqui em cima, depois você corre lá para assistir, porque o Flávio Dias fez praticamente um jornal nacional do Vasco com quase 40 minutos de notícias do Clube de Regatas Vasco da Gama. Não é para qualquer um não. Rapaz, estava bombando e recheadíssimo o nosso AVNews ontem à noite. Inclusive, ele trouxe o provável time do Vasco para essa partida de daqui a pouco em São Januário contra a equipe do Boa Vista. Mesmo com muitas dúvidas, o time do Vasco deve ser o seguinte: Vanderlei no gol, Léo Matos na lateral direita, a zaga com Hernando e Ricardo Graça, já que o Leandro Castan provavelmente não vai para essa partida, e o Zeca na lateral esquerda. No meio-campo, 3 jogadores: Rômulo, primeiro volante, o segundo volante provavelmente Matias Galarça e lá na frente Marquinhos Gabriel. No ataque, 3 jogadores, mas uma dúvida que ainda está sendo estudada: Morato ou Léo Jabá, Gabriel Peck e Germancano. E aí eu pergunto a você, torcedor, gostou dessa escalação? Faria alguma mudança? Uma troca tática? Uma troca de nomes? Eu quero saber a sua opinião comentando aqui embaixo.
E o técnico Marcelo Cabo começa a ser contestado por boa parte da torcida, principalmente por conta das últimas atuações do time que não agradam o torcedor. E aí eu pergunto, será que não está cedo para esse tipo de contestação? São 18 partidas que o técnico Marcelo Cabo está à frente do Vasco. São 8 vitórias, 7 empates e 3 derrotas. Aproveitamento de 58%. Só que o Vasco ficou fora da fase decisiva do Campeonato Carioca, passou sufoco nas 2 fases iniciais da Copa do Brasil e não vem demonstrando um bom resultado já na Série B, uma derrota e um empate. E por isso, essa contestação por parte do torcedor. E aí eu fui perguntar a 3 jornalistas que têm canal aqui no YouTube: Juninho do Machão da Gama, Gustavo Portela, o mineiro vascaíno, e o meu amigo Fernando Campos, do canal do Donan. E os 3 respondem agora essa situação. Não é cedo para contestar o técnico Marcelo Cabo ou já é justa as reclamações por parte do torcedor? Confere só. Fala Emerson, galera do canal Atenção Vascaínos, todo mundo que está aqui ligado, os assinantes, os inscritos aqui do AV. Um prazer estar aqui falando com vocês. Eu sou o Juninho do canal Machão da Gama e o Emerson pediu para responder perguntas sobre o Marcelo Cabo, né? Se eu ainda acredito que o Marcelo Cabo possa fazer esse time do Vasco jogar bola. Eu acho que só dessa pergunta existir já é uma preocupação, né? Que quando a gente começa a cogitar essas possibilidades, começa a falar de treinador pressionado, começa a cogitar uma possível saída em caso de resultado ruim, é porque a coisa tá indo num caminho meio esquisito, né? Eu acho que o Vasco entrou nesse caminho esquisito aí nos últimos 7 jogos, pelo menos. Acho que desde a partida contra o Madureira, o primeiro jogo, né, que o Vasco perdeu ali naquele momento ainda com o time mesclado, mas desde ali o Vasco não consegue fazer boas atuações e claro que essa sequência ruim de atuações deixa a gente muito preocupado, principalmente por esse início que foi tenebroso, né, da Série B do Campeonato Brasileiro, apenas com 1 ponto em 6 disputados. Eu ainda acho que o Marcelo Cabo pode fazer esse time jogar bola, né? O Vasco já teve um bom momento ali, principalmente naquele ápice contra o Flamengo, que a gente via uma evolução na equipe. Depois o time começou a oscilar para baixo. Eu acho que o Marcelo Cabo merece ter essa oportunidade de tentar fazer o time jogar bola. Mas acredito que um mau resultado hoje, ou até uma classificação contra o Boa Vista, mas jogando mal, e um mau resultado contra o Brasil de Pelotas no final de semana, vai deixar o treinador muito pressionado. Salve, salve, meu amigo, jornalista Emerson Rocha, que prazer estar falando aqui no canal Atenção Vascaínos. Emerson, eu tendo a acreditar sim, por quê? Porque esse time já jogou bem melhor do que vem jogando nas últimas rodadas e contra adversários de estilos diferentes. Já jogou bem contra adversários de menor expressão, como o Macaé, por exemplo. Lembra aquele golaço do Galarza? O time ali fez uma boa apresentação. Teve uma ótima apresentação contra o nosso rival, se comportando bem ofensivamente, marcando 3 gols, e defensivamente contra um time que tem ótimos atacantes. Então assim, esse time já nos mostrou que dá para arrancar bem mais desse elenco. Acho que talvez isso passa também por rever o esquema de jogo, as escalações, as mexidas, enfim. Algo tem que ser feito, porque do jeito que tá, não tá dando certo. Mas não vou negar, viu, Emerson? 2, 3 reforços para dar aquela ajustada que o próprio Alexandre Pássaro já falou nas entrevistas, não seria nada mal. Meu amigo, sempre um prazer estar aqui falando com vocês. Precisando é só chamar. Tamo junto. Fala, galera do Atenção Vascaínos, de novo aqui na área. É um prazer estar no programa e hoje para falar sobre o Marcelo Cabo, a continuidade do trabalho dele no Vasco. Nesse momento, uma queda muito grande coletiva e na postura. A gente está vendo um time apático, um time sem intensidade, sem capacidade de competir, de pressionar o adversário, de se impor com mais organização, principalmente quando tem que ser protagonista, né? Quando tem que ter mais, né, capacidade de criar uma variação um pouco maior, um repertório um pouco maior. De fato, o futebol é pobre e acho que a postura caiu. Mas por que eu acho que ele ainda tem condição de resgatar esse Vasco? Porque nessa mesma temporada, com esses mesmos jogadores, o Marcelo Cabo já mostrou que poderia fazer a equipe render. Eu vi o Vasco em um crescimento, pegando ali Carioca, pegando jogos, alguns clássicos, né, ali contra o Flamengo, contra o Fluminense também o time alternou, contra o Flamengo foi a melhor partida da temporada, né, alguns jogos ali de Copa do Brasil, a gente via que o time estava crescendo e estava jogando um bom futebol, né, porque o início de temporada do Vasco foi o início de você montar o seu elenco dentro de uma reconstrução, né, de você dar oportunidade
um laboratório no Campeonato Carioca para os jovens jogadores para depois você encontrar o seu time. Então acho que o time já jogou um bom futebol. Por enquanto, acho que um pouquinho de calma, né? É o primeiro momento de pressão. Acho que está muito cedo para descartar o técnico, e um bom técnico, que já mostrou isso no próprio Vasco. E acho que ele vai conseguir resgatar isso tendo inteligência nessa gestão. Capacidade tática, ele já mostrou que tem conceitos muito interessantes. Há muito tempo ele vem mostrando isso, mostrou isso no Atlético Goianiense, já mostrou isso no próprio Vasco. Agora é tentar resgatar um pouco disso. Postura, parte tática, esse time pode jogar muito mais e já mostrou isso na temporada. Valeu, galera da Atenção Vascaínos, precisando é só chamar. É nóis! Tava esperando, né? Solta a vinheta, notícias rápidas e diretas aqui dentro do Bom Dia Gigante. E o jogo de hoje, daqui a pouco, Vasco e Boa Vista, terá transmissão aberta para o Sport TV por todo o Brasil. Também terá transmissão no pay-per-view do Premier e na Vasco TV, mas apenas com som, sem imagens, com a narração do meu amigo Alex Calheiros. E o jogo do time sub-20 do Vasco contra o Botafogo pela 4ª rodada da Taça Guanabara, que estava marcado para hoje, foi transferido para o próximo dia 23. Com isso, pela tabela da Ferge, o próximo jogo do time sub-20 do Vasco na Taça Guanabara acontecerá no sábado, 10 horas da manhã, contra o Fluminense no Nivaldo Pereira. E o meio-campo, volante, atacante MT ainda não foi regularizado o novo contrato dele com o Vasco junto ao BID da CBF. E por isso, ele está fora da lista de relacionados para o jogo de hoje. MT vem treinando muito bem e deve retornar à equipe no próximo sábado contra o Brasil de Pelotas, jogo fora de casa pela Série B do Campeonato Brasileiro. Quer dar um presente para sua mulher ou para seu marido? Precisa de um perfume? E se seu relógio dá problema? Vá na loja Pompadour, Shopping Barra Square 3555, lojas 120 e 121, Bloco 1, Barra da Tijuca, Zona Oeste, Rio de Janeiro. As melhores marcas da perfumaria importada, grande variedade de relógios importados e nacionais, relojoeiro no local, troca de bateria e pulseira, conserto de todas as marcas de relógio, joias, ouro 18 quilates. Pompadour, atendendo você com brilho e pontualidade. E agora, para fechar esse Bom Dia Gigante, eu vou trazer aqui uma entrevista exclusiva com o presidente do Boa Vista, João Paulo Magalhães. E olha, eu posso classificar com toda tranquilidade que é uma entrevista bombástica e super sincera do dirigente do clube de Bacaxá. Primeiro, eu perguntei apenas para ele qual era a expectativa do Boa Vista em relação a esse jogo contra o Vasco de daqui a pouco. Ouve só a resposta dele. Querido, a expectativa é imensa, porque é uma honra poder jogar contra um time da dimensão do Vasco. O Vasco é dos maiores clubes do país. Nós jogamos contra ele no Campeonato Carioca há muitos anos. Nunca conseguimos ganhar do Vasco em São Januário. Só ganhamos do Vasco uma vez na história, que foi em 2011 no Engenhão. A gente sabe que é um jogo que a gente está aqui que já chegamos muito longe, né? E poder ter a honra de jogar mais uma partida no ano contra o Vasco, para a gente é incrível. Eu sou um grande admirador do Vasco. Apesar de ser botafoguense, eu tenho um carinho imenso pelo Vasco. O Vasco montou times, talvez foram um dos maiores times que eu vi montar aqui no futebol brasileiro. Time de 97, 98, time de 2000, e eu tenho, assim, muito respeito pela história do Vasco, e eu acho que o Vasco está com uma presidência muito alinhada, de uma maneira positiva. O Jorge Salgado é um cara extremamente preparado para o desafio que o Vasco se encontra, e eu acho que o Vasco vai voltar a ter grandes equipes, sabe? Assim, a níveis internacionais. Eu sou um grande admirador do Vasco e estou muito feliz de poder jogar esse jogo. E agora, a grande surpresa. Eu perguntei ao João Paulo Magalhães, presidente do Boa Vista, qual era a confiança dele em buscar uma classificação, mesmo jogando fora de casa contra o Vasco pela Copa do Brasil. Confere só o que ele respondeu para mim. Rapaz, é impressionante.
Confira. Assim, para te falar com franqueza, a possibilidade da gente classificar é nula, né? A gente tem que tentar amanhã fazer um papel para ajudar o Vasco a treinar para o Campeonato Brasileiro, né? É lógico que a gente vai tentar dar o nosso melhor, mas a gente sabe que dentro de uma realidade, a possibilidade da gente conseguir ganhar o jogo é nenhuma, né? O Vasco tem jogadores de classe A, esse Cano é um super centroavante. Esse cara é um craque, né, querido? Esse cara, se fosse brasileiro, estava sendo convocado para a seleção, meu irmão. Qualquer bola que passa na área, esse cara faz um gol. Enfim, a gente torce pelo bem do futebol carioca. O Vasco tem que voltar à Série A. E amanhã mais um passo que o Vasco vai dar em direção ao sucesso. Temos certeza disso. E aí, jogou ou não jogou a toalha? Ou é apenas politicagem? Eu quero saber a sua opinião dessa resposta super sincera do presidente do Boa Vista. Comenta aqui embaixo pra gente trocar uma ideia. E mais uma vez eu peço para você dar o like nesse vídeo, compartilhar esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook. Faça esse vídeo chegar a outros vascaínos. E você que chegou até aqui e até agora não é inscrito no canal Atenção Vascaínos, não faz isso. Se inscreva no canal e acione o sininho das notificações. E claro, segue a gente nas redes sociais, @avascaínos. Twitter, Facebook, Instagram, a gente dá sempre muita informação por lá. E tem também o nosso segundo canal, o Ave Mais, o Acorda Vascaíno, feito pela Jéssica Dias hoje. Está muito bacana, o card está passando aqui em cima, depois você corre lá para assistir. Lembrando que hoje o Vasco joga 4h30 da tarde em São Januário contra a equipe do Boa Vista, mas antes, 45 minutos antes da bola rolar, a gente vai ter o nosso pré-jogo 3h45 aqui no canal Atenção Vascaínos. Eu conto demais com a sua audiência. Eu, Flávio Dias, Vaguinho, Jean Faísca, vamos estar aqui pegando fogo e com certeza torcendo muito para que o Vasco consiga essa classificação, porque segundo o presidente do Boa Vista, já está sacramentada. É isso que ele falou. Grande abraço para vocês e até daqui a pouco no nosso pré-jogo aqui no canal Atenção Vascaínos. Grande abraço, galera. Tamo junto. Valeu. Fui.